qualquer instituição pública. Depois, esta questão do outsourcing leva para outra questão, para algumas contratações que este Governo tem feito. Este Governo, quando se fala deste Governo, não é apenas estes 4 meses. Portanto, estamos a falar de um Governo liderado por António Costa, que já está há 7 anos. 2016. E é uma espécie de algumas contratações que parece que vão para uma espécie de estágio, para uma espécie de incubadora, que depois, se calhar, dão saltos. O João Paulo estava aqui um pouco a falar que talvez Sérgio Figueiredo possa ir ajudar Fernando Medina. Pode também ficar a questão se não estará o próprio Sérgio Figueiredo a ser lançado para outros voos. Se virmos aquilo que aconteceu com Adão e Silva, que estava na comissão do 25 de Abril linha de e depois foi parar a ministro. O próprio Costa e Silva, como vimos então, que desenhou o PRR, foi parar a ministro da Economia. E agora temos a Sérgio Figueiredo, contratado para fazer uma avaliação de políticas públicas. Sabe-se, vemos no futuro o que é que isso vai dar. Sim, ainda vai a ministro também. Pelo menos o salário já está equiparado. Exatamente. E, portanto, já houve aqui 2 ou 3 fatias que eu falei, mas há mais. Depois, a própria relação entre o Fernando Medina e Sérgio Figueiredo. Como também nós já dissemos, é o comentador contratado a contratar o contratador. Porque não é a primeira relação contratual que existe entre Fernando Medina e Sérgio Figueiredo. Sérgio Figueiredo contratou Fernando Medina para ser comentador e se há uma relação de proximidade agora, porque tem que haver aqui alguma confiança política, como é natural que haja, e confiança pessoal, a questão é se esta relação de proximidade e de confiança, ou quase de cumplicidade, já existia quando Sérgio Figueiredo era diretor de informação da TVI. Portanto, esta é uma suspeição que fica, infelizmente fica uma suspeição, sim, mas fica derivado de quem... Ambos se prestaram a isso ou prestam se prestaram ao fazer esta contratação. E isto leva para ainda uma última fatia, que não é uma fatia de sumenos, é bastante importante para quem acredita naquilo que é o Estado de Direito e nas democracias liberais, e na separação entre poderes. Existe um poder que é a imprensa. A imprensa é o quarto, designa-se como quarto poder. E eu acredito mesmo que a imprensa é um quarto poder. E um poder quer-se livre de cumplicidades e de proximidades. E também deve ser escrutinado. E também deve ser escrutinado, concordo muito com isso. E, portanto, tal como os primeiros incomodados com esta contratação devem ser os funcionários do Ministério das Finanças, os segundos ou terceiros incomodados com esta contratação devem ser os profissionais da comunicação social, porque vêm a cair sobre si, olhando para o histórico e para o passado, uma desconfiança que não faz bem à imprensa, e não fazendo bem à imprensa não faz bem à democracia. E, portanto, para começar, numa análise àquilo que foi esta contratação de Sérgio Figueiredo por parte de Fernando Medina, são estas várias fatias que ficam no ar e que têm que ser analisadas. Também acha que ele vai fazer mais trabalho para a imagem do Governo e do próprio Ministro das Finanças do que propriamente análise de... Eu sobre isso só tenho a dizer que se for para isso, mais valia o contrato ser explícito, que é para isso, porque não haveria problema algum. Mas já reparou que se Sérgio Figueiredo tivesse sido contratado como assessor ou consultor de imagem ou de imprensa, ninguém estaria aqui a fazer a levantar polémica nenhuma. Por isso é que se calhar não será para isso, e talvez na primeira fatia que eu cortei e que explanei, talvez esteja mais aí o mistério. Será para voos mais altos? Talvez uma incubadora que o Partido Socialista já tem habituado os portugueses, porque o Partido Socialista tem esta tendência para se confundir com o Estado e achar que o Estado é uma ferramenta para os seus fins. Bom, nós aqui nunca tivemos medo daquela célebre frase que é: quem se mete com o PS leva. Nós metemos-nos com todos os governos, sejam do PS, sejam do PSD. Mas alguns levam o PS e depois metem-nos. Pois, essa expressão parece ser mesmo literal.